que comecemos já deixando muito claro uma coisa aqui. Ditadura não se comemora, ditadura não se celebra, não se presta homenagem a ditadores, não se presta homenagem a regimes autoritários do passado. Porque hoje, 31 de março, é a data na qual certos militares ou os militares rememoram e alguns deles celebram o golpe de Estado de 64. E a sensação que eu tenho, para ser bem sincero com vocês aqui, a sensação que eu tenho é que a gente está preso no mito de Sísifo, que é um mito grego de um personagem aprisionado numa condenação de arrastar uma pedra sempre para o topo de um penhasco, e quando ele chega no topo, ele solta a rocha e ela rola de volta para o vale, e assim ele fica perpetuamente, sabe, lutando contra algo que parece inevitável, né? Subir a rocha e ela rolar para baixo. Porque todos os anos a gente vem aqui falar sobre isso, falar sobre a ditadura, falar sobre golpe de Estado, falar sobre o risco do autoritarismo, falar sobre os riscos democráticos, falar sobre o Bolsonaro ameaçando as instituições. A gente tem aqui andado em círculos e isso é sufocante. Ontem o YouTube me recomendou um vídeo meu antigo e eu fui assistir e eu falei, gente, a gente está, sabe, aprisionado. É como se fosse alguém comentou durante o meu curso de escrita lá no ICL falando que ele sentia como se ele estivesse no Dia da Marmota, né? O filme do Bill Murray, do filme O Feitiço do Tempo, que é quando todo dia o personagem acorda no mesmo dia, aprisionado no tempo, né? Ele entra num loop temporal e todo dia ele está, sabe, lidando com os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas coisas, as mesmas cenas. Então a gente está aqui preso nesse loop, preso no mesmo problema. E daí ontem eu fiz um vídeo mais tarde, né? Foi um vídeo que entrou ao ar à tarde. E a gente está num momento agora que, embora a gente pareça que esteja preso, as notícias são minuto a minuto, né? Então, às vezes você grava um vídeo, quando você solta já está desatualizado, porque já aconteceu alguma coisa, algum tipo de absurdo e, sabe, você nunca consegue também ficar a par do que está se dando em tempo real. Que foi o pedido de demissão dos 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil, né? Algo inédito, algo que nunca aconteceu antes na história republicana brasileira, algo que nunca aconteceu na história brasileira, na verdade, e os 3 chefes das Forças Armadas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, entregaram seus cargos, né, pediram demissão como uma demonstração de repúdio ao que o Bolsonaro fez ao demitir o ministro da Defesa, o general Azevedo e Silva. E daí o Bolsonaro pôs no lugar dele um general alinhado ao bolsonarismo, que é o Braga Neto, ou seja, vai ser alguém que vai respeitar o desejo do Bolsonaro de autoritarismo. Alguém que vai compactuar, na verdade, com o plano autoritário do Bolsonaro. E eu quero ler para vocês aqui, porque, como eu falei, a gente está preso nesse loop, né? E eu quero ler para vocês aqui um texto. Diz o seguinte: Bolsonaro e impeachment da Dilma. Nigel Farage e o Brexit. Trump quase empatado nas pesquisas dos Estados Unidos. Pegida e a ascensão da extrema-direita alemã. Marine Le Pen, Vladimir Putin e a lista segue. São uma prova que alimentar os medos primitivos das massas sempre será uma estratégia de poder eficaz e perigosa. Todos se munem de uma mitologia de grandeza e pureza perdidas e que devem ser resgatadas, como se a diversidade fosse um risco ou uma ameaça, como se as conquistas históricas estivessem em perigo e, para isso, torna-se necessário um salvador para proteger a santidade da nação. Sabemos bem onde esse tipo de discurso pode nos levar. O horror e a barbárie nos espreitam na próxima esquina. Esse é um texto que eu publiquei no Facebook em novembro de 2016. Nessa época, eu tinha o canal aqui fazia um pouco mais de um ano, na verdade. Eu criei o canal em 2015 e isso aqui foi em 2016, quando eu já estava envolvido, na verdade, nessa pesquisa sobre a extrema-direita, quando eu já estava investigando esse movimento global de ascensão, dessa retórica divisiva, autoritária. Então, eu já tinha sido arrastado para isso, eu já tinha sido puxado para isso. E depois eu fui pesquisar aqui no YouTube, né, quando foi que, pela primeira vez, eu fiz um vídeo sobre o Bolsonaro, que foi em 2017, e depois, quando eu comecei a alertar sobre os riscos dessa retórica autoritária do Bolsonaro. Porque a gente já falou várias vezes, né, se tem chance de ter golpe, não tem no Brasil, a gente já falou muitas vezes sobre isso, e particularmente, cada dia que passa, me parece que tem menos chance. Porque
certos grupos já estão abandonando o Bolsonaro, né? Inclusive grupos que passavam pano para o Bolsonaro, indivíduos que defendiam o Bolsonaro, e que agora percebem que o buraco é profundo e que estão com medo. Mas muita gente demorou para perceber isso. Muita gente demorou até agora, né? A gente tem visto pessoas que até recentemente diziam: ah, mas o Bolsonaro não vai fazer nada, e agora estão assustadas com um possível golpe de Estado. Então, muita gente demorou muito tempo. E eu vou pôr no final desse vídeo aqui alguns trechos de vídeos meus antigos, de 2018, durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, quando eu já falava com vocês sobre isso, e na época eu era chamado de alarmista. Na época as pessoas vinham falar assim: ah, você falando de golpe de Estado, falando de autoritarismo, de ditadura no Brasil, isso é um absurdo, isso aqui é causar temor nas pessoas, é tentar aterrorizar as pessoas. E isso sempre foi muito claro para mim, na verdade. O meu repúdio ao Bolsonaro, porque eu não estou aqui para defender político, defender partido, defender, sabe, ideologia política, embora eu tenha meus valores, embora eu tenha minhas convicções, embora eu tenha aqui as minhas expectativas para a sociedade e aquilo que eu acho que é o mais apropriado, mas não estou aqui para defender político, não estou aqui para fazer campanha de ninguém, e nem esperem isso de mim. A minha crítica sempre foi à extrema-direita global e ao bolsonarismo. Sempre foi. Eu me lembro, em 2018, quando eu comecei a criticar as figuras da extrema-direita brasileira, né, os influenciadores como Nando Moura, como Bernardo Kister, como Olavo de Carvalho, pessoas que estavam aqui no YouTube falando as maiores atrocidades, os maiores absurdos, falando coisas horrorosas. E eu vim aqui confrontar essas pessoas e o Nando veio me desafiar para um debate com o tema: por que o Haddad seria o melhor presidente da República? Eu disse que, na verdade, não tinha nada para debater com o Nando, porque, de fato, seria legitimar o discurso dele, mas que eu aceitava o debate na época, só que o tema deveria ser: por que o Nando achava que o Bolsonaro era o melhor candidato e por que eu achava que ele era o pior candidato? Esse deveria ser o tema. E daí ontem eu assisti um vídeo do Nando Moura dizendo assim: ah, mas o Bolsonaro sempre propôs ditadura, sempre propôs golpe de Estado, defendia Hugo Chávez. Coisas que nós estávamos dizendo aqui em 2017, 2018, o ano inteiro falando sobre isso. Durante a campanha eleitoral inteira falando sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui pedindo para meus parentes e amigos, que muitos votaram no Bolsonaro, pedindo para que eles não votassem no Bolsonaro, porque a vitória dele, se por acaso levasse a um golpe de Estado, se por acaso levasse a um regime autoritário, que pessoas como eu, ou como vocês aí que estão fazendo ativismo no Brasil, que são militantes, que estão confrontando isso, pessoas como nós aqui, sofreríamos as consequências disso. Pessoas como nós aqui seríamos torturadas e mortas num caso de um regime autoritário. Eu pergunto isso porque eu sei que muitos de vocês estão prestes a votar para uma pessoa, para um candidato que, se ganhar as eleições, tem grande chance de perseguir pessoas como eu. E eu falava para meus parentes e amigos: vocês estão votando uma pessoa que, se chegar ao poder, vai matar pessoas como eu. E não era apenas o Bolsonaro, aí que está a questão, não era apenas o Bolsonaro. Junto com ele foram eleitas dezenas de políticos que também pregavam um discurso parecido, foram eleitos prefeitos e governadores com a mesma retórica, e o vice-presidente, o Hamilton Mourão, também tinha falas nesse sentido. Num dos vídeos aqui que eu revi, vídeos antigos meus, eu ponho lá falas do Mourão nesse sentido de ruptura institucional. Se houvesse um caos, que quem vai apaziguar o Brasil são as Forças Armadas. Então esse risco, esse temor da ditadura, esse temor da ruptura institucional, esse temor da crise democrática, ela sempre pairou. Eu estou falando aqui em 2016, nesse textinho aqui que eu mostrei para vocês. 2016 já era para mim, pelo menos, uma enorme preocupação. E já era uma preocupação porque isso nunca foi apenas Brasil. O Brasil, ele faz parte de um movimento que estava em outros países também. E a minha preocupação não era apenas o Brasil e quem eu conheço que está aí, e pessoas que eu gosto que estão aí e que vão sofrer as consequências disso, ou que poderiam sofrer as consequências disso, mas também tinha a ver comigo próprio também. Eu estou num continente aqui no qual você tem crescentes movimentos de extrema-direita também. Aqui na Espanha também há franquistas, ou seja, saudosistas da ditadura do Franco. Você tem aqui um partido extremista de direita que tem retórica muito parecida do Bolsonaro. Em Portugal, recentemente, também foram eleitos deputados de extrema-direita. Você tem partidos extremistas de direita em inúmeros países aqui, alguns são muito fortes. Então a gente está agora, em breve, chegando a 100 anos
da ascensão do fascismo na Europa. 100 anos. O Mussolini chega ao poder em 22 na Itália e em 33 Hitler se torna chanceler na Alemanha. Vai completar 100 anos em breve. E a gente está nesse mito de Sísifo, a gente está preso, subindo a rocha e voltando, né? Subindo a rocha e voltando para o vale. E a gente preso nessa retórica. Porque, para mim, como eu falei, o estrago maior não é apenas institucional, porque o estrago é gigantesco. Todos os dias que você tem esses militares, essas figuras políticas vindo corroer a democracia, isso tem estragos duradouros. Esse tipo de polarização política, ela divide, não apenas no campo político, ela divide famílias, ela divide pessoas que não se falam. Eu deixei de falar com muita gente, porque me parecia intolerável, inaceitável que alguém defendesse um candidato, um político, que fosse abertamente apologista de ditadura e de tortura, que tivesse falas totalmente homofóbicas e racistas. Para mim era inconcebível. Não era o tipo de pessoa que eu queria ter no meu convívio. Não me parecia aceitável isso. Não me parecia aceitável que alguém passasse pano para isso porque, não, mas o PT é pior. Não, mas tal candidato é pior. Era inaceitável isso. Era inaceitável que no século XXI pessoas estivessem dispostas a pôr no poder um sujeito que era claramente autoritário e com uma retórica perigosíssima. E aqui insisto, mais do que a corrosão democrática, a retórica tem um estrago profundo também, porque ela vai adentrando o imaginário das pessoas. Eu tenho mencionado esse livro para vocês, que eu estou quase acabando de ler agora, que é o What We Knew, que é O que Nós Sabíamos, Terror, Assassinato em Massa e a Vida Cotidiana na Alemanha Nazista. E aqui você tem as pessoas, né, cidadãos comuns alemães e judeus, relatando o que eles viram antes e depois da ascensão do nazismo. E muitos deles diziam: a Alemanha não era daquele jeito antes do Hitler. A gente não era antissemita. A gente convivia com judeus, não tinha isso. Bem, havia claramente, algum tipo de discriminação, mas não era antissemita como se tornou depois da ascensão do nazismo. As pessoas foram levadas a isso, e foram levadas, em grande parte, pela retórica nazista, pela propaganda nazista, pelos ideólogos nazistas. As pessoas se transformaram em monstros. Claro que esse germe do ódio, esse germe da destruição, esse germe da violência, está em todos nós, na verdade. Todos nós, se apertarem o botãozinho certo aqui, extrai de nós essa energia negativa, essa energia violenta, essa energia de intolerância, extrai da gente esse ímpeto de perseguir certos grupos. Se surge alguém com uma retórica poderosa, se surge alguém que sabe quais cordinhas puxar, todos nós podemos virar monstros. Ou quase todos nós. Eu acho que tem pessoas que talvez não virem monstros em nenhuma circunstância, mas quase todos nós, se apertar o botão correto, dispara ali um gatilho e a gente vai e começa a perseguir certos grupos. Isso não é exclusividade do nazismo, isso não é exclusividade da extrema-direita. Você tem também grupos que fazem isso em diferentes momentos históricos de esquerda também. Disparar o gatilho e instigar a perseguição. Isso acontece, mas a retórica tem um poder tremendo. E ela vai se infiltrando, vai criando raízes. Você vai propagando essa retórica anti-esquerda, antipetista, anticomunista no Brasil, isso vai se infiltrando. Essa comemoração agora, essa celebração do golpe de Estado de 64, vem nesse sentido. Essa é uma frase: o movimento de 64 é um marco para a democracia brasileira, do ex-ministro da Defesa, né, o ministro que caiu agora. Ou seja, você tem um ministro que diz que o exército brasileiro não vai compactuar com aventuras, só que no final das contas, a mentalidade que perpassa esses militares é de que o golpe civil-militar de 64, porque teve participação do Congresso também, o golpe de 64 é um marco democrático. A ruptura democrática é um marco da democracia. A remoção de governante eleito é algum tipo de símbolo da democracia. Isso é absurdo. E daí você tem lá o novo ministro da Defesa falando sobre isso, né? Sobre como o movimento 64 é parte da trajetória do Brasil. Assim deve ser compreendido e celebrado os acontecimentos daquele 31 de março. Celebrar o quê? Ditadura se repudia, ditadura se condena, autoritarismo a gente vem aqui repudiar, a gente vem expressar, como diria Ulisses Guimarães, nojo e ódio. Desprezo. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações.
principalmente na América Latina. Não há nada a ser celebrado. A gente tem sim que olhar para o passado e entender como um processo histórico brasileiro, que inclusive criou monstros que estão no armário ainda, monstros da ditadura que ainda estão ali prestes a sair, mas tem que entender como algo a ser repudiado. Em 2018, uma figura como Bolsonaro chega a ser eleita com uma retórica de apologia à ditadura e à tortura e à perseguição de opositores políticos, é porque esses monstros nunca foram confrontados. É porque, de fato, você tem pessoas ainda que acham que aquilo ali é algum tipo de marco a ser celebrado. Se hoje a gente está aqui preocupado com uma possível ditadura bolsonarista, com um possível golpe militar do Bolsonaro, que eu espero que não vai acontecer, eu acho que não tem chance de acontecer, se a gente está preocupado com isso, é porque na mente das pessoas essa retórica já está infiltrada há muito tempo e criando raízes e, sabe, cultivando essa memória e essa mitificação do passado como se houvesse algo a ser comemorado. Ou seja, a gente está aqui há anos. Estou falando aqui desde 2016, naquele texto ali do Facebook, e no YouTube desde 2017, dos perigos dessa retórica bolsonarista, daquilo que ele representa, dos valores que ele simboliza. E tem gente que só caiu na real, só caiu a noção de que há de fato um risco e um perigo em março de 2021, quando o Bolsonaro vai ensaiar, de certo modo aqui, uma marcha golpista, né? Demitindo comandantes das Forças Armadas, demitindo o ministro da Defesa, porque essas pessoas estavam se recusando a acompanhar a marcha autoritária do Bolsonaro. Eu vou pôr aqui no final alguns trechos de uns vídeos antigos meus, nos quais eu falo sobre isso. São 3 trechos aqui, 3, 4 trechos, são coisas rápidas, para que vocês vejam como isso não é novidade, ninguém está surpreso com isso, ou deveria estar surpreso com isso. E as pessoas que eu alertei, parentes e amigos, também não deveriam estar surpresos com isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse papo de comemoração do golpe de Estado em 64, de comemoração da ditadura. O que você pensa sobre isso? E se você consegue recordar, se você consegue lembrar quando foi que você começou a se preocupar com a ascensão do Bolsonaro? Qual foi o momento em que disparou um alerta e falou assim, putz, esse cara aqui é um perigo? Quando foi? Você se recorda? Foi antes da eleição? Foi depois da eleição? Quando foi? Me diga aí. Deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Estou com um curso agora lá de escrita e narrativas para quem deseja aprender a escrever, se tornar um escritor, publicar um livro, e confira meus livros sobre o Bolsonaro, aqui, no qual basicamente é sobre isso, né? Esse livro aqui são artigos desde a posse do Bolsonaro até o ano passado e basicamente é uma análise dessa retórica autoritária de apologia à ditadura, ou seja, são inúmeros artigos sobre isso, é um livro sobre isso. E é isso, gente. Se cuidem e até mais. Tchau. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Essa é uma das frases controversas dele, que ele passou anos, décadas se defendendo dela, tentando se justificar dela, tentando mostrar como ele é diferente, como ele evoluiu, como ele já não pensa isso. Mas de tempos em tempos ele faz umas frases do estilo, né, de intervenção militar, de como a democracia brasileira está fragilizada e talvez necessite medidas enérgicas. Em nenhum momento depois ele disse de maneira tão clara assim que faria um golpe militar, que defenderia um golpe militar, que fecharia o Congresso, mas ele constantemente defende a ditadura militar, defende o regime militar, a Revolução de 64, como
como ele diz, a democracia militar, como ele defende. Então ele vem semeando essa ideia de que a ditadura não foi ruim ou não foi tão ruim assim, que fez grandes avanços econômicos para o Brasil, de infraestrutura. Ele vem defendido isso. Ele vem defendido isso consistentemente, defendendo torturadores, defendendo o Ustra. Então é alguém que tem essa mentalidade militarista, ditatorial, e que defende isso ao longo de todo esse período. Mas, como eu disse, nenhum momento depois ele defendeu essa ideia de maneira tão explícita assim de que ele fecharia o Congresso e daria golpe. Porém, o Hamilton Mourão, general, em algumas declarações dele, que eu vou pôr para vocês aqui em seguida, defende a possibilidade de uma intervenção militar, de um golpe militar, de um regime militar, para tentar solucionar o problema político brasileiro. Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. Agora, a linha de ação dura da intervenção, ela sempre será o último argumento. Mas então o senhor admite que é uma solução dependendo da situação institucional do país? É uma solução. Não é a melhor solução, mas é uma solução. A gente jamais pode desprezar que em determinado momento o caos se estabeleça no país. E quem é que vai dar ordem a esse caos? Somente suas Forças Armadas. E aqui a gente está no âmbito da interpretação, aqui a gente está no âmbito do risco que isso representa para o Brasil, para a democracia brasileira. Ele diz aqui que não é a primeira opção, que o ideal é que o próprio parlamento, o próprio governo tentasse solucionar essa crise política, mas se houver um caos, se houver uma questão insolúvel, que as Forças Armadas estão preparadas, tem planos para tomar o governo e solucionar esses problemas. O que é o caos? O que ele define como caos? Quando eu e outras pessoas aparecemos aqui afirmando que a democracia brasileira está em risco, muita gente reage como se fosse uma paranoia, como se fosse um excesso, como se fosse um exagero, como se a gente estivesse delirando e querendo causar um medo nas pessoas. Mas como você pode ter visto nesse vídeo aí, que é recente, esse medo não é infundado. Aí você tem um claro indício que as pessoas estão tentando racionalizar isso e aceitá-lo como um governo normal, como um governo idêntico a qualquer outro governo democrático normal do Brasil recente ou do mundo. Inclusive você vê até a própria resistência ao Bolsonaro já começando a adotar esse discurso que vai que seja bom, vai que dê certo, fechando os olhos, ignorando o que realmente representa. A gente sabe o que representa. A gente sabe o que ele representa e a gente sabe a que esse discurso dele se remete. No fundo, o que está havendo é uma preparação psicológica para os brasileiros aceitarem repressão. Aceitem a repressão, aceitem o autoritarismo, aceitem a arbitrariedade, porque assim será melhor para vocês.